Ó, aqui a gente tem dois mapas do Japão, né? O físico, desse lado esquerdo aqui dessa página, e aqui no lado direito a gente tem o Japão político, né? O mapa político do Japão. O Japão óbvio, é um país que fica localizado no extremo leste da Ásia, no extremo leste, fica lá na pontinha, né? À direita, lá no mapa do mundo que eu levo para a sala de aula. Naquele mapinha que eu levo para a sala de aula, o Japão fica lá naquela pontinha direita do mapa, no extremo leste, né? Da Ásia. Lá na pontinha. O Japão é chamado de Terra do Sol Nascente, não tem esse nome à toa, não. É porque, como fica no extremo leste, né, a gente sabe que o dia ele começa primeiro no leste. O sol ele nasce no leste, os países do leste eles veem primeiro o nascer do sol. E também o pôr do sol, né? O dia começa primeiro no leste. Então, é a Terra do Sol Nascente, justamente pelo fato de que é um dos primeiros países aí, né, a ter início ao dia, a ver o sol, enfim. E outra coisa, o Japão é um paizinho bem pequenininho, né? Quando a gente olha no mapa mundi, a gente tem uma noção melhor, mais precisa do que é o Japão. Para vocês terem uma noção, o Japão seria tipo um país um pouco maior do que o estado de São Paulo. No Brasil, ele seria tipo um pouco maior do que o estado de São Paulo. Então, é um país bem pequenininho. E além de ser um país pequeno, é um país formado por cerca de 4.000 ilhas, certo? É um país formado por cerca de 4.000 ilhas. Muitas são até desabitadas. Muitas ilhas do Japão são desabitadas, certo? Eles até estão construindo várias tecnologias agora, promovendo certas tecnologias para aterrar algumas áreas que são marítimas, para fazer com que eles ganhem espaço, porque eles não têm um território muito grande, muito vasto. Vou falar já disso. Mas por não ter um território muito grande, e a gente vai ver que eles têm outros problemas relacionados a recursos naturais. Então, eles vêm fazendo aí, tomando algumas estratégias para melhor administrar o que eles têm em mãos. Então, é um território pequeno, um pouco maior do que o estado de São Paulo, formado por cerca de 4.000 ilhas. Eles têm uma capital, que é essa daqui, ó, Tóquio, tá vendo? Fica aqui nessa faixa aqui do Japão, meio que nessa parte intermediária aqui do Japão, né? Tóquio. Deixa eu colocar aqui a presença de Yuri, que ele está entrando agora. Pronto. Tem essa capital que é Tóquio. Embora eles tenham basicamente um território formado por cerca de 4.000 ilhas, o Japão eles têm 4 ilhas principais. Eles têm 4 ilhas que são as maiores e que são as principais, né? Por localizarem aí grande parte das pessoas, ter o maior fluxo de mercadorias, de serviços, de indústrias, enfim, de pessoas, de capitais. Então, essas 4 grandes ilhas que a gente vai ter aí no território do Japão, que são as mais importantes, cerca de 97% mais ou menos do território engloba essas 4 ilhas. Cerca de 97% do Japão está nessas 4 ilhas. Para vocês verem, né, que o restante, mais de 3.000 ilhas, são bem pequenininhas mesmo. Então, vamos lá. As 4 grandes ilhas do Japão são essas daqui, ó. Começando aqui nessa parte norte do Japão. Hokkaido, aqui em cima, ó, nesse mapa físico, tá aqui, ó, Hokkaido. Aí você desce mais um pouquinho. Honshu, que é onde fica Tóquio. Aí tem Shikoku, mais aqui embaixo, vindo mais para o sul do Japão. Shikoku e Kyushu. Então, essas 4 ilhas aqui, ó. Hokkaido, Honshu, Shikoku e Kyushu. Eu pronuncio dessa forma, deve ter outro jeito de falar. São as mais importantes do país. Cerca de 97% do território do Japão está nessas 4 ilhas, certo? Mas o país ele é formado por cerca de mais de 3.000 e tantas ilhas. São quase 4.000 ilhas, certo? Que é constituído o Japão. O Japão se constitui, de certa forma. Outra coisa sobre o Japão, quando a gente olha para esse mapa físico aqui, ó, pode olhar aqui. Esse primeiro mapinha à esquerda de vocês. Oi. São quantas ilhas? São cerca de 4.000 ilhas. Cerca de 4.000 ilhas. O Japão é formado por cerca de 4.000 ilhas. Mas 4 são extremamente importantes, porque 4 delas são a maior parte do Japão, né? Quase 97, mais ou menos, 97% do Japão está dentro dessas 4 ilhas, que é Hokkaido, Honshu, Shikoku e Kyushu. Está nesse mapinha físico aqui, ó, do lado esquerdo. Aqui em cima no norte, ó, você vai encontrar Hokkaido, você desce mais um pouquinho para a parte central do Japão, aí encontra Honshu, aí desce mais um pouquinho para o sul, Shikoku, e mais ao sul mesmo, a pontinha sul aqui do Japão, a gente encontra Kyushu, certo? Essas 4 ilhas aí engloba mais ou menos 97% do território. São as mais importantes, onde concentra mais pessoas, tem maior densidade demográfica, tem maior concentração de indústrias, de atividades comerciais, fluxo de pessoas e de capitais, certo? São essas 4. Mas o Japão é formado por cerca de 4.000 ilhas.
Aí, pois bem, olhe para esse mapa físico aqui. Nesse mapa físico, quanto mais escura a cor, quanto mais escura, ou seja, quanto mais próximo do marrom aí, maior é a área, né? Maior é a altitude do terreno, maior a altitude do relevo, ou seja, maior é esse relevo. Quanto mais forte a cor, mais próximo do marrom, maior é a área. Repare que grande parte do Japão é constituído por áreas montanhosas. Grande parte do Japão é constituído por relevos altamente altos, né? Relevos com uma certa altimetria aí, considerável. Grande parte do relevo do Japão vai ter, em média, aí, 3.000 metros, certo? Vai ter... Vocês devem estar percebendo aí, através desse mapa, que essas coresinhas marrons, elas são predominantes. Porque, basicamente, 80% do Japão, basicamente, 80% do território do Japão é constituído por montanhas. Quase, praticamente, 80% do país é constituído por montanhas e áreas que não são de fácil ocupação humana. No Japão, só resta, basicamente, 15% de planícies, né? E áreas mais baixas, né? Próximo aí onde tem rios, ou então próximas ao litoral. Cerca de 15% é constituído por planícies. Aí essas áreas de planícies, que engloba basicamente 15% do território, são as áreas mais ocupadas pela população japonesa, certo? Mas quase 80% do Japão é constituído apenas por território montanhoso. E esse território montanhoso é bastante elevado em algumas áreas, podendo atingir 3.000 metros e até mais de 3.000 metros. Como, por exemplo, aqui, ó, nessa parte central do Japão, onde está Honshu, vocês podem perceber que tem uma área aí, que é o Monte Fuji, que ela vai além de 3.000 metros, 3.776 metros. Então, o relevo do Japão, em suma, é um relevo montanhoso. Quase 80% desse país é constituído por montanhas. Então, é um país que possui uma ocupação populacional muito irregular. Por quê? Porque grande parte do país é montanha, né? É constituído por montanhas. Então, não permite a fixação, não é fácil, na verdade, da população se fixar. Grande parte do Japão vai estar habitado nessas áreas verdinhas, aqui, mais claras, que a gente vai se aproximando aí do nível do mar, áreas mais baixas, áreas de planícies, certo? 15% do Japão é constituído por planícies, e são as áreas mais habitadas. Deixa eu ver, falta outra coisa. Aí, outra coisa, aqui nesse tópicozinho, Círculo de Fogo do Pacífico. O Japão, ele está dentro de uma área que a gente chama de Círculo de Fogo do Pacífico. O que é essa área do Círculo de Fogo do Pacífico, Ana Beatriz? Espera aí que eu vou mostrar aqui um mapa das principais placas tectônicas do mundo. Vocês vão ver o Japão, onde ele está inserido. Ele está inserido no contato aqui de umas 4 placas tectônicas. Vocês vão reparar já já. Olha aqui. Não sei se vocês já estão vendo esse mapa. Estão vendo aí placas tectônicas? Estão vendo o mapinha das placas tectônicas, principais placas tectônicas do mundo? Estão vendo? Sim. Ok. Pronto. Ana Beatriz, o que é a placa tectônica? Vocês viram isso no 6º ano. Uma placa tectônica é a nossa crosta terrestre, que você pisa todos os dias. A gente vive sobre a crosta, a nossa crosta, né, terrestre, que é a camada sólida da Terra. A gente vive sobre essa camada. A gente vive sobre a crosta. A nossa crosta, ela é toda fragmentada. É como se ela fosse toda quebrada em grandes blocos de terras, que a gente chama de placas tectônicas. Essas placas tectônicas, elas se movimentam porque abaixo das placas tectônicas, ou seja, abaixo da nossa crosta terrestre, existe um fluido, que é o magma, que está numa camada da Terra que a gente chama de manto. Lembra que a Terra tem 3 principais camadas: crosta, manto e núcleo. O núcleo é extremamente quente. A gente não conhece, assim, a gente não tem tecnologia suficiente para chegar até o núcleo da Terra, mas a gente sabe, através de estudo, a gente sabe o que é que tem no núcleo da Terra e sabe mais ou menos a profundidade do nosso núcleo, mas a gente não tem tecnologia suficiente para chegar até o núcleo. Enfim, mas a gente tem noção. Então, a gente tem essas 3 principais camadas: crosta, que a gente vive sobre a crosta, aí tem um manto e tem um núcleo. A nossa crosta, como eu estava falando, ela é toda fragmentada em grandes blocos de terras. E esses blocos de terras, eles se movimentam. Por quê? Porque abaixo dele existe o fluido, que é o magma, que é o material presente no manto. Então, imagine que você está num brinquedinho, naqueles escorregões. Você está num brinquedo, esse brinquedo, o que faz com que você escorregue é um materialzinho lá escorregadio. Então, imagine uma coisa: sabão, shampoo, sei lá o que for. Então, imagine uma coisa: imagine que nós estamos aqui na crosta e essa crosta ela está deslizando. Por quê? Porque abaixo dela vai existir um material fluido,
que permite com que essa crosta ela se movimente, certo? Que é o magma. Quando existe uma erupção vulcânica, a erupção vulcânica, o material da erupção vulcânica, a lava, ela vem de onde? Vem do manto, tá abaixo da nossa crosta, certo? Tô dando essa introdução todinha para vocês entenderem que o Japão tá aqui, ó. Eu vou botar o mouse aqui em cima do Japão agora. Espero que vocês consigam ver. O Japão tá aqui no extremo leste da Ásia, tá vendo? Na parte mais direita aqui do mapa do mundo. Ele está aqui numa zona de contato de várias placas tectônicas, né? A placa eurasiática com a placa das Filipinas, a placa do Pacífico e ainda a placa do... Deixa eu ver qual a placa que eu estou esquecendo. A placa norte-americana está por aqui também, aqui mais ao norte, certo? Então, ela é um país que está localizado numa área de encontro de mais ou menos 4 placas tectônicas, de choques de placas tectônicas. Esses locais que as placas tectônicas se chocam, tá vendo essas setinhas? Tipo assim, na mesma direção ou em direção contrárias? Esses locais aí de setinhas, esses locais onde tem essa lista marrom, tá vendo? São locais de encontros de placas tectônicas, de limites de placas, né? Onde uma placa se separa de outra, se choca com outra. Enfim, essas partes aí em marrom, tá tracejado em marrom, indica essas áreas que são de encontros de placas. O Japão, se vocês olharem, tem mesmo uma lista no meio do Japão aqui, olha. Porque o Japão tá dentro, tá localizado numa área de encontro de placas tectônicas, de choques de placas. Portanto, é um país muito suscetível, muito vulnerável a acontecimentos catastróficos, né? É um país suscetível a terremotos, a grandes abalos sísmicos, certo? Como terremotos, maremotos, tsunamis e grande atividade vulcânica também. O Japão tem também locais de vulcões ativos, inativos. Enfim, é um país muito suscetível a atividades provenientes do choque de placas tectônicas. E aí, grande parte dos maiores tremores de terra do mundo vão se localizar nessa parte aqui do mundo, que a gente chama de Círculo de Fogo do Pacífico. Ana Beatriz, o que é o Círculo de Fogo do Pacífico? A maior placa tectônica do mundo é essa daqui, ó, no extremo leste da Ásia, bem pertinho aqui do Japão, que é a placa do Pacífico. Que ela não pega só essa parte aqui da Ásia, não, né? Ela pega um pouco aqui da Oceania, também aqui na América, porque ó, vem tudo isso aqui. Lembra que é um globo? Então, a placa do Pacífico é a maior placa tectônica do mundo e ela se choca com várias outras. Reparem aqui, ó, nessas áreas de limites. Ela se choca com várias outras. Essa parte aqui, tracejada, ó, eu estou botando o mouse agora em cima. Isso daqui, pegando aqui a América, pegando aqui o Japão, a Ásia, pegando aqui um pouquinho da Oceania. Quando você junta esse aqui, vai dar o Círculo de Fogo do Pacífico. Deixa eu ver se eu tenho um mapa aqui mostrando o Círculo de Fogo. Eu não lembro se eu coloquei nesse slide o Círculo de Fogo. Botei sim. Muito bem, Ana Beatriz. Então, olha, imagine que isso aqui onde está o Japão, essa lista todinha pegando a placa do Pacífico, esse círculo aí, olha agora para aqui, ó. Tá vendo? O Japão tá por aqui, ó, no Círculo de Fogo. Que se chama de Círculo de Fogo porque é a área mais ativa, mais instável tectonicamente do mundo, certo? É a área mais suscetível a terremotos, a grandes tremores de terras, a maremotos, a tsunamis, atividades vulcânicas. Cada pontinho desse aí indica uma atividade vulcânica. Cada pontinho desse aqui em laranja indica uma área que tem vulcões, né, ativos ou é suscetível à atividade vulcânica, certo? Essa área todinha pegando um pouco da Ásia, da Oceania e da América, tanto a América do Norte, Central e América do Sul, é chamada de Círculo de Fogo do Pacífico. É a área que mais ocorre em terremotos no mundo. E terremotos de grande magnitude. Então, o Japão, para vocês se situarem, ele está localizado nessa área, né, de encontro aí de grandes placas tectônicas, que é o encontro da placa do Pacífico, a eurasiática, a norte-americana e das Filipinas. Logo aqui, ó, onde está o mouse agora em cima. Então, é um país muito vulnerável. Ao longo da história do Japão, a gente vai ver que é um país que se adaptou a essa condição física, né? Tipo, como eles estão localizados numa área de choques de placas, de grandes tremores, então a gente vai ver que grande parte das construções no Japão, hoje, né, o Japão mais moderno, é um Japão que já é adaptado, mas também, se a gente for reparar, tem alguns templos no Japão que estão em pé, né, há, sei lá, 1000 anos, há muito tempo. Tem construções aí muito antigas no Japão. Construções que têm uma certa estrutura flexível, adaptada a grandes tremores de terras. Então, assim, ao longo do tempo, é um país que se adaptou a essa condição de vulnerabilidade por causa da instabilidade tectônica, né, que é muito suscetível a grandes terremotos, atividades vulcânicas, enfim. E aí eles vêm construindo
sua infraestrutura com base nessa condição que eles têm, né? A condição física que eles têm. Deixa-me ver, quer que falta falar mais alguma coisa desse aspecto físico. Outra coisa, o maior terremoto que já aconteceu no Japão, né, e o mais destrutivo que a gente tem, assim, e recente que a gente sabe do Japão, o maior acidente provocado por um terremoto e que provocou também a formação de um tsunami que atingiu a parte nordeste do país, foi um que aconteceu em 2011. Não sei se vocês lembram. Um terremoto que aconteceu lá em 2011, na regiãozinha de Fukushima, que ocorreu a formação de um tsunami, né? Aquelas ondas gigantes, e chegou até a costa do Japão, atingindo algumas cidades, principalmente a região de Fukushima, e provocou a explosão de 4 reatores nucleares da usina nuclear de Fukushima. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Acho que esse negócio não vai abrir agora, não, mas eu vou tentar. Já ouviram falar desse acidente nuclear de Fukushima, o maior acidente nuclear da história do Japão? Esse terremoto que aconteceu lá em 2011, que provocou, né, provocou a formação de um tsunami, ele foi de 9,1 na escala Richter, né? 9,1 na escala Richter. A escala Richter é a escala que mede a magnitude dos terremotos. E ela vai em torno até 10. Escala Richter vai até 10. Esse terremoto que aconteceu lá no Japão em 2011 foi de 9,1 na escala Richter. Então, tipo assim, é um terremoto estrondoso, né? Para devastar uma enorme área. Então, olha, eu vou baixar aqui um pouquinho para vocês verem um pouquinho a destruição disso tudo. Central, aí pronto. Esse terremoto que aconteceu lá, ele atingiu o nordeste do país e principalmente uma área que tinha uma usina nuclear lá. Até 2011 era muito comum no Japão eles produzirem energia elétrica através da energia nuclear. Eles utilizavam bastante energia nuclear. Hoje vem até aumentando um pouco mais, mas houve uma certa polêmica em 2011 por causa disso aqui. Esse acidente nuclear, ocasionou uma certa polêmica e uma série de manifestações no país para que o Japão parasse de utilizar fontes de energias nucleares, né? Ele fechasse suas usinas nucleares. Uma movimentação muito grande por causa disso aqui. Em 2011, quando aconteceu esse terremoto lá de 9,1 na escala Richter, ocasionou a formação de ondas gigantescas que atingiram o nordeste do país e atingiram essa usina aqui. Ó, central nuclear da usina de Fukushima 1, depois do acidente nuclear ocorrido no Japão em 2011. Você olha para essa imagem e pensa, vixe, isso aqui não foi quase nada. Foi muita coisa. Eles tiveram que evacuar 20 quilômetros da área ao entorno dessa usina aí, né? Ocasionou, vou mostrar já mais um pouquinho sobre ela. Ocasionou um grande desastre, cerca de 20 mil pessoas morreram, tiveram que evacuar cidades hoje em dia que não moram ninguém, né? Tem um alto índice ainda de nível de radiação. E aí o que é que acontece? Até 2011 eles utilizavam muito essa fonte de energia aí, porque ela é limpa, né? A energia nuclear ela é limpa. Embora ela seja não renovável, ela é limpa. Mas ela tem esse dano aí, né? Quando ocorre uma explosão num reator nuclear, existe a liberação de muitas partículas radioativas. E isso pode contaminar os corpos hídricos, né? Água subterrânea, pode fazer com que pessoas morram, tenham doenças degenerativas, pode contaminar o ar, enfim, pode acontecer uma série de impactos. Então, eles, a partir de 2011, com esse tsunami e essa explosão desses reatores nucleares nessa usina de Fukushima, foi um alerta para o Japão, para eles se atentarem e começar a utilizar aí outras fontes de energia. Até então, o Japão é um país muito dependente de recursos naturais. Por quê, Ana Beatriz? Da compra de fontes energéticas, como petróleo, carvão, gás natural. Eles compram muito essas fontes de energias. Por quê, Ana Beatriz? Porque o Japão é um país pobre. Escutem bem, eu nem falei disso quando eu estava falando dos aspectos naturais. Eu esqueci. O Japão é um país muito pobre em recursos naturais. Eles precisam comprar de fora, né? Petróleo, carvão, gás e outras fontes que eles necessitem. Matérias-primas para suas indústrias, eles precisam comprar, porque o Japão é um país pobre em recursos naturais. Lembra que quase 80% do seu território é constituído por montanhas? Pois bem, então é um país muito pobre. Geralmente a gente encontra petróleo nas proximidades do mar, né, em áreas mais
mais baixas, enfim. E aí só 15% do Japão é constituído por planície, por exemplo. Então, é um país muito pobre em recursos naturais. E aí eles são dependentes. Como eles são dependentes, eles vinham tentando, até 2011, investir maciçamente em energias nucleares, né, para gerar energia elétrica. Na energia nuclear atômica para gerar energia elétrica. Mas com esse acidente aqui, em 2011, o país começou a fechar vários reatores, várias usinas nucleares que eles tinham no país. Houve um bocado de protesto para eles começarem a utilizar novas fontes de energia, não estava dando certo isso e tal. Houve até um aspecto negativo, porque eles fecharam, sim, alguns reatores nucleares, algumas usinas, mas aumentou muito a energia elétrica no país, porque eles tiveram que comprar cada vez mais fontes de energias não renováveis, porque eles não têm muitos recursos naturais, então eles precisam comprar. Então, ao mesmo tempo que eles foi uma coisa positiva, que eles começaram a fechar algumas usinas nucleares a partir desse acidente que houve em 2011, eles passaram a comprar muito mais fontes não renováveis de energias. E também começaram a investir em fontes renováveis, mas não dá para suprir a necessidade deles. Pois bem, eu vou baixar aqui um pouquinho, ó. Acidente nuclear de Fukushima. Em 2011, o maior terremoto da história do Japão deu origem a um tsunami. Um tsunami, para ele se formar, um tsunami não é só uma onda, são várias ondas gigantes. Para se formar um tsunami, é necessário que haja um grande tremor de terra no oceano, e aí esse tremor ele vai formar essas ondas gigantes que podem chegar até o litoral, que foi o que aconteceu com o Japão. No caminho das ondas gigantes estava a central nuclear de Fukushima 1, que teve 4 de seus 6 reatores explodidos. Então, 4 reatores foram explodidos, gerando vazamento radioativo e repercussões ambientais, econômicas e sociais que perduram até hoje no Japão. A formação do tsunami, aí vem dizendo aqui como é que se forma o tsunami. Então, atingiu essa parte nordeste aqui do país, viu? Esse acidente nuclear aí de Fukushima. Esse tsunami. O tsunami destrói a costa da cidade de Iwaki, enfim, no Japão em 2011. Olha aí. Embaixo d'água. As cidades mais destruídas pela força das águas foram as localizadas nas províncias de Fukushima, Iwaki e Miyagi, que é isso, meu Deus? Miyagi, no nordeste do país. Sou ótima pronunciando esses nomes, né? O tsunami deixou quase 20 mil mortos e desaparecidos, ocasionando a pior tragédia do Japão desde a Segunda Guerra Mundial. Foi esse tsunami aí de 2011. Eu acho que é um que tem no YouTube. Tem muitos vídeos. Aqui é um vídeo também. Aí, ó, agricultura sob risco. O tsunami provocou alagamento de áreas agrícolas, espalhando o sal da água do mar pelas lavouras, infestando a lavoura, né, matando a plantação. O governo foi, então, obrigado a destinar recursos à importação de importar solo para o solo, a dessalinização da água e a medidas de drenagem para viabilizar a agricultura. E também atingiu a plantação de arroz inundada pelo tsunami, também atingiu áreas de agricultura. Fora de lugar, barcos foram arrastados pela força das águas e se misturaram aos destroços das cidades. Alguns foram parar em cima de casas, olha aqui, o barco em cima de uma casa, transformando ainda mais a paisagem devastada. Olha aí. A força do tsunami colocou um barco sobre um edifício. 2011. Olha aí, ao todo, 128.558 edifícios totalmente destruídos, 22 milhões de toneladas de escombros nas áreas mais afetadas. Antes e depois. Aí tem aqui, o governo japonês gastou mais de 200 bilhões de dólares na reconstrução de cidades que ficaram em ruínas após o tsunami de 2011. Entre as medidas tomadas estão a elevar o terreno para proteger as localidades de futuros tsunamis e a restauração completa de estradas e portos. E de cidades, né? Compare a paisagem do litoral, tá, dessa cidade, logo após o tsunami de 2011, com o cenário resultante da recuperação da cidade em 2016. Aqui foi 2011, toda infestada pelas águas. Então, tá faltando outro, né? Mas, enfim, não colocado aqui não no esquema. Muro de gelo. Aqui é um muro de gelo que o Japão está fazendo em torno dos reatores para que não haja contaminação da água subterrânea ou material radioativo. Zona de exclusão. Por conta da radiação, foi criada em Fukushima uma zona de exclusão. Área de acesso e permanência proibidas à população, que abrange a usina de Fukushima e um raio de 20 quilômetros em seu entorno. Quase 200 mil pessoas abandonaram suas casas, deixando todos os seus pertences para trás. Diga aí,
você ter que abandonar a sua casa e tudo que há. Porque se você levasse alguma coisa, poderia estar levando um material radioativo junto com você. Um raio de 20 quilômetros da usina teve que ser evacuado. Nami, cidade fantasma. Nami está dentro do perímetro de 20 quilômetros de área evacuada pelo governo japonês em 2011. Os 21 Pelo mil menos habitantes... roupa tinha que levar, né? Não, eles tiveram que tirar tudo. Não podia levar nada. Nada. Não levar nada. Nada, nada, nada. Os 21 mil habitantes da cidade foram para outras áreas do país e hoje a vegetação domina grande parte da paisagem local. E está tudo abandonado. Você pode olhar aí, cidades que tiveram que ser evacuadas. Tem tudo dentro das casas. Tem documentário na internet sobre isso. O povo deixou tudo. O povo, teve um repórter que encontrou a identidade das pessoas, documenta as pessoas. Roupas da época, tudo. Tá tudo lá. Mas se você for lá, você tem que ir todo, né, com aquela proteção bem bacaninha. Tem que ter uma autorização do governo para entrar na área. Retorno demorado. Muitas pessoas que viviam em áreas afetadas pelo acidente foram transferidas para abrigos temporários, onde aguardam há anos que a radiação diminua para níveis mais seguros. Mas isso demora muito tempo. Muito tempo. Olha o acidente que aconteceu na Ucrânia, né, em Chernobyl, na década de 80. Faz um tempão. Descontaminação. Aqui vem o processo de descontaminação que o Japão vem fazendo. Tem muita coisa para mostrar aqui, mas eu vou parar aqui, senão a gente não termina essa aula, não. Peraí, o que é... Como é? Oi. Muro de gelo, é? O muro de gelo tá Sim. lá em cima, né? O muro de gelo é uma área tipo um muro mesmo, que o Japão vem botando gelo ao entorno dos reatores que explodiram. Eram 6 reatores nessa usina, 6 reatores nucleares. E 4 deles explodiram com o tsunami. Aí, ao entorno dos reatores que explodiram, que estão liberando até hoje material radioativo, o Japão começou a construir tipo um muro de gelo para proteger aquele reator e ele não evacuar material radioativo para águas subterrâneas, principalmente. Para não contaminar as águas subterrâneas. Porque o Japão também sobrevive, né, dessas águas subterrâneas. Eu acho que esse esquema aparece para vocês no material da plataforma, porque tem aqui na plataforma para mim. Eu acho que tem para vocês também, no espaço do aluno. Acredito que apareça. Deixa eu sair daqui. Vou vir aqui para o PDF. Aí, ó, a gente vai ver que o Japão é um país bem adaptado a essa condição. Ó, como medida de segurança, no Japão as construções são erguidas com alicerces especiais. Alicerces especiais. Ou seja, a infraestrutura do Japão, das casas, dos edifícios, dos templos, enfim, é uma infraestrutura altamente adaptada a essa condição de vulnerabilidade, né, tectônica, porque lá é muito, muito comum ocorrer terremotos, e terremotos de grande magnitude. Não é terremoto de baixa magnitude, de grande magnitude. Né? E também é um país suscetível a tsunamis. A gente vai ver que algumas áreas no país hoje em dia, eles vêm tentando aumentar o terreno, aumentar a área, para que quando ocorra o tsunami não pegue ali todo aquele local. Não ocasione uma grande destruição, digamos assim. Arquipélago, grande estabilidade, prevenção contra as catástrofes. Pronto, então, como medidas de segurança, eles têm essa questão de que a infraestrutura do país ela é totalmente adaptada, eles começam a construir, já tem vários prédios, casas, edifícios com alicerces especiais, uma estrutura flexível na sua base, flexível porque quando ocorre o tremor, né, consegue ficar de pé, digamos assim. Aí, vamos lá. Eles têm um moderno sistema de detecção de tsunami, quando vai acontecer o tsunami, eles sabem um tempo bem antes, horas antes, para evacuar